Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos tratar um conceito muito importante, que parece um pouco óbvio, mas que com certeza você vai perceber que fará toda a diferença a partir de agora, a partir de que você for adquirindo conhecimento que vai ser entregue para você neste curso, né, em todas as aulas a partir de agora, né? Então vamos responder primeiro essa pergunta aqui: o que é um processo? O que é um processo operacional? Esse conceito de processo operacional é o grande pilar para uma gestão voltada para a melhoria contínua dentro de uma empresa. Mais especificamente, estamos falando aqui do setor varejista, seja em lojas, seja em prestação de serviços, ou entrega de algum produto. O conceito de procedimentos, de processos e projetos parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E aqui nessa aula eu queria abordar isso com vocês, tá bom? Então eu vou mostrar aqui no quadro o que é um processo, né? O processo são atividades, né? São feitas sistematicamente, são rotinas que são feitas de um pensamento projetizado, de um começo, meio e fim. São atividades que entregam algum tipo de valor para o cliente, né? Então, como está dizendo aqui no quadro, atividade executada sistematicamente, onde há uma entrada e uma saída que entrega valor ao cliente. Quando eu falo cliente, eu não estou dizendo o cliente consumidor, somente ele. Quando eu falo cliente, eu estou falando de um cliente que se beneficia do processo em questão. Vamos supor, vamos pegar como exemplo o cliente de um processo de recebimento de mercadorias. O cliente do processo de recebimento de mercadorias é a loja, são os repositores. De um processo de recebimento bem feito, o produto vai estar armazenado e o cliente que vai se servir daquele processo, daqueles procedimentos executados dentro deste processo de recebimento, é a equipe de abastecimento de loja que vai pegar o produto e vai levar para a loja. Entende? Qual é o cliente do processo de abastecimento? O cliente do processo de abastecimento é o consumidor final, que vai até, caso seja um autosserviço, vai até a prateleira, pega o produto, está bem abastecido, dentro da validade, precificado, e vai até a equipe de frente de caixa para efetuar o pagamento. Se for um atendimento de balcão, o cliente no processo de abastecimento é o vendedor, que vai ter o produto lá para poder expor para o seu cliente, obviamente também o cliente que vai ter um atendimento personalizado ali dentro desses procedimentos do processo de venda. Tudo bem? Então eu vou demonstrar aqui no quadro, um pequeno gráfico aqui. Então vamos imaginar que isso é um processo, tá? Aqui no processo tem uma entrada e uma saída, tá? Uma saída de valor. Vamos imaginar, a gente falou de recebimento, vamos falar sobre o recebimento, né? Qual é a entrada do processo de recebimento? A entrada do processo de recebimento é o produto chegar na loja, né? O motorista levar o produto com uma nota fiscal, que essa nota fiscal atenda ali os produtos que foi feito pelo comprador, né? Então qual é a entrada? A entrada é a nota fiscal dos produtos, essa é a entrada. Aí dentro do procedimento, do processo de recebimento, existem vários procedimentos. Então, tem várias pessoas lá, né, que trabalham lá no recebimento. Estou imaginando assim uma empresa um pouco maior, mas se for uma empresa pequena, de médio porte, vai ser uma pessoa só, enfim, mas é só um exemplo, né? Então, quais são os procedimentos dentro desse processo? Os procedimentos ali é conferir a nota fiscal para ver se é realmente da sua empresa, conferir ali o boleto, se está dentro do prazo de pagamento negociado, verificar se os produtos estão de acordo com a quantidade da nota fiscal e, obviamente, dentro do pedido que foi feito pelo comprador, né? Um outro procedimento
a verificar se está dentro da validade, se não há nenhum produto avaliado. E um outro procedimento desse processo é armazenar o produto em algum local. Se é uma empresa um pouquinho maior, vai ter uma equipe lá de armazenamento de estoquistas que vão estocar o produto. Ou se for uma empresa um pouco menor, a própria equipe ali vai armazenar o produto para que depois seja dado procedimento aí na atividade aí do produto, na jornada do produto, né? Então, a entrada foi o motorista chegar com a nota dos produtos, foi executado vários procedimentos dentro desse processo, que entregou uma saída de valor que o produto está correto, de acordo com a nota fiscal, e bem estocado para futuramente ser abastecido. Então essa foi a saída de valor do processo. Então, vamos imaginar um setor contábil fiscal aí da empresa, ou se não tem um setor contábil fiscal, que é um pequeno negócio, se você é o proprietário, você mesmo faz tudo, não tem problema, o raciocínio é o mesmo. Qual é a entrada de um processo de entrada de notas, de lançamentos fiscais? A entrada é o que? É o XML, né? Você vai fazer o pedido lá para uma empresa, né, para a indústria vai gerar um XML direcionado ao CNPJ do seu empreendimento, aí, da sua companhia, e vai constar lá o XML. Então a entrada é o que? Tem um XML, precisa ter o XML. Se o XML, na verdade, é a nota, né? O papel é só a dump, é só um demonstrativo. O XML realmente é a nota em si, né? Então vai ter a entrada que a gente precisa ter o XML. Essa é a entrada ali da equipe de entrada de notas. Quais são os procedimentos executados? Se você tem um sistema RP que conversa, ele vai conversar ali com o sistema comercial de pedidos, vai ver se bate o pedido, vai verificar as alíquotas de ICMS, vai verificar a quantidade de produtos, vai verificar o IVA, enfim, se substituição tributária, se não é, né? Se o produto, obviamente, antes aqui nos procedimentos anteriores, se está cadastrado corretamente dentro do sistema, for uma descrição que a equipe de operações consiga entender, enfim, vai ter um passo a passo executado. Qual que é a saída de valor desse processo? A saída de valor desse processo é toda a parte fiscal está correta, de acordo com a legislação vigente, e o cliente aqui desse processo é o que? A equipe comercial, que vai poder precificar esse produto, e obviamente a equipe também de operações que vai levar esse produto até após o processo de recebimento, você abrir que é uma conexão, né? Levar esse produto até o abastecimento de loja. Então, esse é um conceito de entrada e um conceito de saída de valor dentro de um processo, né? De um processo operacional. Tendo esse conceito em mente, fica muito mais fácil com o passar do tempo, e é o objetivo desse curso, que você tenha essa visão mais generalista e mais corporativa, vamos dizer assim, né? Mais, com um olhar mais de negócio sobre o dia a dia operacional, que você vai conseguir identificar o que? Desconexões dentro desse processo. Então, acho que tem um processo de vários procedimentos, vem para cá, vem para cá, poxa, mas aqui aconteceu alguma coisa. Houve uma desconexão. E aí o processo não consegue chegar até lá e gerar uma saída de valor. Aí o que acontece? Volta para cá. Ou ele vai voltar para cá, ou ele vai gerar uma saída toda torta. Que não é uma saída de valor, vai gerar uma saída com baixa qualidade. Que vai até se cumprir aqui, mas vamos supor aqui do recebimento, houve um problema, armazenou, mas chegou lá o produto está vencido. Recebemos um produto vencido. Recebemos um produto avariado. Recebemos um produto que não tem nada a ver com o que o comprador pediu. Entende? Então houve aqui uma desconexão dentro de um processo. Normalmente, 99,99% das vezes, acontece dependendo do processo e do impacto dele na operação do seu negócio, vai um monte de gente,
Um monte de gente, um monte de bombeiro para apagar esse fogo aqui. Então, a equipe de alta gestão, os funcionários mais experientes, ou a liderança, depois de muita discussão, de muito vai e vem aqui, vai lá para barrar esse fogo. Aí apaga o fogo, resolve momentaneamente e volta a encerrar a saída de valor. Porém, se a base operacional não for treinada e não tiver ferramentas para que essas desconexões não aconteçam, toda vez a equipe aqui vai ter que ir lá para fogo. E isso gera um prejuízo enorme, porque essas desconexões geram muito retrabalho, geram muito desgaste entre a entrada e a saída. Então, a gente pode estar falando às vezes a entrada relacionada a fornecedores, saída relacionada ao cliente final. Enfim, falando de cliente final pode gerar um monte de problema, processos, enfim. Falando de fornecedores, pode gerar problemas de relacionamento com o fornecedor, né? Perda de negociação, credibilidade, um monte de situação, dependendo do processo. Por isso é importante você entender esse conceito. A gente vai se aprofundar muito nisso nas próximas aulas, de desconexões, mas você entendendo esse conceito de processo, você vai conseguir identificar as desconexões. E é aí que a gestão de processos, né, a gestão de melhoria contínua entra. E quando você tem procedimentos e processos bem estruturados, bem documentados, as desconexões diminuem muito. Óbvio, elas vão continuar ocorrendo. Não vai ser 100% só seu negócio sem nenhum tipo de problema. Mas elas vão cair muito, as desconexões. E quando elas ocorrerem, uma vez que você tem uma base de ferramentas estruturadas, rapidamente elas são solucionadas. Tudo bem? Então, essa aula é para a gente tratar o que é um processo, espero que tenha sido claro para vocês. Agora, algo muito importante, processo não padroniza personalidades. Processo padroniza procedimentos. Nesses 30 anos que eu tenho de varejo, infelizmente eu pude presenciar e verificar gestores tentando padronizar a personalidade de pessoas. Além disso, seu erro é completamente desrespeitoso. Né? A sua empresa, seu negócio tem que estar estruturado para que os procedimentos sejam padrões e sistemáticos, por conceito de entrada e saída. Não padronizar a personalidade das pessoas. Cada ser humano tem a sua personalidade e ela deve ser respeitada. Porém, quando você tem processos estruturados e procedimentos documentados, você consegue controlar os comportamentos com o único objetivo de padronizar os processos e procedimentos operacionais dentro do negócio. Entende? Não, ó. Padronização de procedimentos e não mudança de personalidade. Entende? As pessoas, cada pessoa é de um jeito, óbvio. Né? Porém, existe regra na empresa, a gente sabe disso, toda empresa tem suas regras, tem a sua cultura organizacional e isso também deve ser respeitado. Porém, quando você tem um foco em padronização de procedimentos, né, até a pessoalidade de gestão fica melhor, fica mais leve. As pessoas ficam mais receptivas a seguir os processos operacionais estabelecidos pela empresa. Tudo bem? Então é importante tomar esse cuidado, ok? Processos não são feitos, não devem ser desenhados para mudar a personalidade de pessoas, e sim para padronizar procedimentos. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.